assim? Umas 30. Tá. A gente tinha separado 10 artigos para classificar. A gente pode reduzir para 5, talvez, e dividir em sextetos. Ou pegar 6 e dividir em quintetos. Tá. E aí eu acho que dá para interagir. Aí a gente pode fazer com 5, aí depois com mais 5 e assim, entendeu? Inclusive, a sala ao lado, para os computadores individuais, funciona. Então, dá para a gente sair daqui. Se você quiser sugerir alguma coisa, a gente vai lá depois no computador também. Pode ser. Tá? Beleza. Então, se você puder rapidamente começar do começo, já que a gente está gravando, e se apresentarem de novo rapidamente para a gente ter essa memória, acho que vai ser legal, né? Já está gravando. Bom. Obrigada. Agora vai, né? Então, a gente está vendo bem vocês aqui na tela, né? Agora é para ficar só ele na tela? Só quem fala? Saiu, Valmir. Não, ele vai compartilhar a tela agora. Uhum. Tá. Boa tarde, gente. Meu nome é Bruno Vieira Borges, eu sou graduando em História pela Universidade de São Paulo. Eu estou no meu último ano de graduação. Eu faço parte do Urbandata Brasil desde 2019. Eu entrei como bolsista PUB, que é um programa aqui da Universidade de São Paulo de fomento à pesquisa e atividades de extensão. Então, lá em 2019 eu entrei, eu trabalhei com Urbanidades, que é o nosso projeto de extensão principal, que é um podcast. Nós vamos falar um pouco mais dele aqui para frente. Atualmente eu sou bolsista de iniciação científica FAPESP. Eu trabalho com a base de dados, com o Urbandata em si, coordeno algumas atividades lá dentro. E, enfim, um prazer estar aqui com vocês hoje. Vou passar a palavra para a Jaque você pode responder. Vocês me ouvem bem? Sim, a gente está vendo vocês e ouvindo bem agora. Tá certo. Meu nome é Jaqueline, eu sou graduanda em Ciências Sociais, no meu 4º ano da graduação, ainda não o último, e comecei, de fato, como bolsista no Urbandata agora em janeiro de 2023, e sou bolsista FAPESP também, trabalho com a base, com os cruzamentos e com a atualização também. E agora a gente está todo mundo muito movimentado. Pode ir, Matheus. Boa tarde, meu nome é Matheus, eu também sou das Ciências Sociais, estou no meu 3º ano de graduação. Eu entrei no Urbandata também pelo PUB do Urbanidades, que é o podcast que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. E atualmente eu sou FAPESP no Urbandata, trabalhando com a base de dados, com a validação e conduzindo uma pesquisa sobre a evolução dos estudos urbanos. E é um grande prazer estar aqui nessa oficina hoje. Eu vou começar falando um pouco sobre o Urbandata, só para... Bruno, só uma coisa. O Google de vocês fecharam? Porque está um barulho meio estranho no fundo. É para fechar, né? Precisa fechar o Google, a reunião anterior. Aqui eu acho que eu fechei já. Não, eu acho que aqui da minha tela está tudo fechado. Se alguém estivesse tentando conectar e nele conseguisse esse barulho. Porque aqui da minha... Acho que você consegue ver minha tela, né? Eu estou projetando. Aqui está tudo... Eu não estou mais no Meet. Nem os colegas, né? Nem o Matheus e a Jaqueline também não. Não, também não. Tá bom. Então eu vou... Vocês conseguem ver a apresentação? Aqui? Sim. Uhum. Deixa eu ver se não é algum barulho do Canva. Se for, eu posso tentar desativar o som. Tá. Eu vou começar falando um pouco, então, sobre a formação do Urbandata. O Urbandata Brasil, ele é fundado na virada da década de 80 para a década de 90. Ele é fruto de uma milícia do Prado Valadares, né, como ela foi visionária nesse sentido. O Urbandata Brasil, ele, em resumo,
ele é um banco de dados, pelo nome ele é bem sugestivo, assim, voltado para os estudos urbanos. Então, a gente tem a parte do Urban, que indica o urbano no nome, o Data, que indica os dados do banco de dados, e o Brasil, que indica a questão dos estudos urbanos brasileiros, né? Então, ele é um banco de dados voltado para materiais bibliográficos, então, produção científica acadêmica sobre os estudos urbanos brasileiros, e como eu vou falar mais para frente, quando eu estiver falando da classificação, ele não trabalha apenas com critérios nominativos de classificação. Então, a gente não trabalha só com aquelas entradas que são mais comuns a repositórios de biblioteca, repositórios de universidades, a gente trabalha com algumas variantes que eu vou comentar mais para frente. Então, ele surge dentro do antigo IUPERJ, que foi um instituto de pesquisa lá no Rio de Janeiro bastante relevante para os estudos urbanos, que formou grandes personalidades da sociologia urbana, entre elas Lícia do Prado Valadares e Luiz Antônio Machado da Silva, né? Dois grandes nomes da pesquisa urbana brasileira. Lícia, então, nessa virada da década de 80 para a década de 90, ela imaginou, antes da chegada e da popularização dos computadores, uma forma de sistematizar essa quantidade de pesquisas que a gente tem sobre o urbano brasileiro. A gente percebe que, com os governos Lula, a gente teve uma expansão muito grande dos programas de pós-graduação no Brasil e a produção acadêmica disparou bastante. Então, era um pouco diferente o cenário da década de 90, tanto que Lícia acreditava muito na possibilidade de congregar toda a produção dos estudos urbanos quando ela imaginou o Urban Data, né? Ou tentar acumular o máximo possível. Hoje a gente já não consegue ter o domínio de tudo que é produzido, porque existem muito mais periódicos, muitas revistas a mais, mais programas de pós-graduação, como eu falei. Então a gente já não tem mais esse intuito de ser um banco que congrega toda a produção, porque tem muita coisa saindo a cada dia e é impossível acompanhar. Mas, de qualquer forma, a gente sempre foi um sonho de Lícia a trabalhar com a escala dos milhares. E uma escala dos milhares que não fosse apenas quantitativa, então não agregar apenas vários trabalhos, mas ter um cuidado qualitativo com cada um deles antes de trabalhar quantitativamente. Vocês vão ver um pouco melhor isso quando eu estiver falando da parte de classificação. Então, o Urban Data faz esse trabalho de sistematização de informações. Ele atualmente faz parte de um centro importante aqui da USP, que é o Centro de Estudos da Metrópole, que é coordenado pelo professor Eduardo Marques, já foi coordenado pela professora Marta Rett, e ele, então, está dentro desse centro de estudos e é coordenado pela professora Bianca Freire Medeiros, que é uma das grandes referências de estudos de turismo de pobreza. Ela tem muita contribuição também sobre a teoria das mobilidades, e ela é a nossa orientadora, no caso, né? Deixa eu passar aqui. Então, eu vou falar um pouco sobre como a gente constrói o banco, essas 4 principais etapas do processo, né? Primeiro, tem um processo de coleta. Então, a gente entra nos terminais mais convencionais de pesquisa, que vocês já devem conhecer para construção de bibliografia, que é o terminal da CAPES, e os repositórios das universidades, então, os repositórios próprios da Unesp, o repositório da USP, que é o Dédalus, né? O repositório da UNB. Então, a gente entra nesses repositórios ou no banco geral da CAPES e extrai a partir do R, que é uma linguagem de programação, o que a gente quer. Então, posso dar um exemplo para vocês. A gente está trabalhando agora com um catálogo que é o SPEN Teses. Eu também vou falar um pouco disso mais para frente. Que a ideia do SPEN Teses é justamente reunir teses e dissertações que tematizam os estudos urbanos de São Paulo, né? Então, como a gente construiu esse banco? A gente deu preferência primeiro para as universidades do estado de São Paulo, porque a gente, obviamente, imaginava que elas fossem as universidades que produzissem mais a respeito de São Paulo. Isso é um dado que o Urban Data indica bastante. Ter uma universidade numa cidade impulsiona os estudos sobre aquele espaço. Então, a gente vê recentemente a expansão da Unesp, que é uma universidade bastante relevante aqui no estado de São Paulo, que ela tem campus em várias cidades do interior, como que as pesquisas dessas cidades, elas aumentam com a presença de uma universidade desse porte, né? Então, a gente tem muita pesquisa sobre Bauru, sobre Assis, sobre Araraquara, que são cidades que antes não entravam tanto no radar dos estudiosos. Então, isso é um detalhe importante que o Urban Data revela. Ter universidades impulsiona o estudo sobre aquele espaço onde a universidade está.
Então, como a gente faz essa coleta? A gente vai mapear, no caso do SPENTESE que eu estava comentando, a gente mapeou essas universidades paulistas, dando preferência para as áreas de produção do conhecimento das humanidades, das sociais aplicadas, e montou esse catálogo, esse compêndio de tese e dissertações de 1945 até 2015, que falavam sobre São Paulo. Esse catálogo vai sair em breve, né? Acho que ainda nesse semestre. A gente está trabalhando nele desde 2018. Então, a gente coleta esses trabalhos por esses filtros que eu já mencionei. Então, por exemplo, a gente entra na Unesp, vai no programa de arquitetura e urbanismo e baixa toda aquela produção. Vai na Unesp de sociologia, baixa tudo. Vai no da UFSCar, baixa tudo. E aí vai ter esse grande número de trabalhos. Aí a gente vai para a parte de filtrar, a partir de termos de busca que a gente indica. Nem sempre eles são 100% garantidos, então a gente tem um trabalho manual quase sempre para dar uma ajustada nos filtros que a gente aplica. Mas então a gente usa algumas palavras-chave para tentar diminuir esse grande corpo que a gente baixou, chegando naquilo que a gente quer de fato analisar. Nesse caso do SPENTESE, a gente usou palavras-chave óbvias, né, como São Paulo, como o nome das cidades em si de São Paulo, que tinham as universidades e outros termos, né? Depois dessa filtragem, a gente começa o processo de classificação, que eu não vou comentar tanto agora, porque no próximo slide eu vou explorar um pouco melhor esse termo. E depois o processo de disponibilizar. A gente, ano passado, inaugurou o site do Urban Data. Antes a gente trabalhava com planilhas, né, de Excel. A gente ainda hoje trabalha quando a gente precisa gerar alguns cruzamentos, alguns gráficos, porque o Excel fornece essas ferramentas. Mas antes tudo do Urban Data era congregado em planilhas, como eu disse lá nos primórdios, na pré-história do Urban Data. Lícia e os pesquisadores que estavam associados ao Urban Data iam em cada biblioteca de cada universidade e ficavam lá vendo os papéis e criando fichas em cima dos termos de classificação do Urban Data. Depois houve um grande processo de migrar essas informações para as planilhas, quando os computadores se tornaram mais acessíveis no Brasil, né? E agora a gente teve esse processo de migrar todas essas planilhas para um site, que é o site que a gente operaciona hoje, né? Que é de acesso livre para todas as pessoas e que nós vamos explorar um pouco melhor mais para frente. Então, só para ter uma ideia da quantidade de trabalhos que a gente tem no Urban Data, a gente tem atualmente mais de 20 mil produções acadêmicas sobre o urbano brasileiro. É, tipo, bastante coisa. Claro que a gente não tem o alcance, por exemplo, da CAPES, mas a gente tem a capacidade de justamente ter esse filtro dos estudos urbanos. Então, para quem é interessado em temáticas que envolvam o urbano brasileiro, o Urban Data ele é muitas vezes uma referência incontornável, assim, porque ele justamente favorece a formulação de bibliografias, a formulação de panoramas sobre o campo dos estudos urbanos no Brasil, né? Como a gente tem essa quantidade grande, a gente consegue fazer algumas estimativas e algumas aproximações em relação aos temas que são mais pesquisados, como as conjunturas políticas, sociais do Brasil alternam aquilo que está sendo pesquisado no país. Então, é uma ferramenta bastante importante. Como eu disse aqui, são quase mais de 20 mil trabalhos, né? 10 mil trabalhos de conclusão em monografias, 8 mil produções de periódicos científicos, mais de quase 2 mil livros e mais de 500 produções técnicas. É bastante coisa. Então, agora eu vou entrar um pouco na questão da classificação, para ficar mais claro para vocês. A gente trabalha com duas entradas. Uma primeira é nominativa, e essas vocês com certeza já conhecem, porque são aquelas usadas por bibliotecas. Então, a gente entra em contato com esses trabalhos e os classifica primeiro por esses critérios nominativos, né? Então, o título, o nome da autoria, o ano e o local de publicação, o tipo de material, instituição, a localização desse trabalho, eletrônica, ou, enfim, se existe algum terminal físico que esse trabalho se encontra. No caso dos trabalhos de conclusão e monografia, isso acontece bastante. Nem todos foram digitalizados, então os mais antigos ainda estão em repositórios físicos, né, nas universidades onde eles foram defendidos. Então, a gente indica essas entradas, essas são mais convencionais. E outras entradas que são indexadores, que já favorecem um pouco mais esse trabalho de gerar dados, né?
que o Urban Data faz. Então, a gente classifica em disciplinas, em até 3 disciplinas. Isso vai ficar mais claro quando a gente estiver fazendo o trabalho de classificação com vocês. A gente trabalha com referência temporal, então a gente coloca qual é o recorte temporal da pesquisa que a gente está analisando. A gente pega lá um artigo que está estudando ditadura militar, e aí a gente indica lá, de 1964 a 1985. Então, a gente indica sempre para quem usa o banco, ou para a gente mesmo, quando a gente vai gerar dados, essa parte temporal, né, da pesquisa. E, por outro lado, a questão espacial também. Então, sobre qual cidade, qual estado, qual localidade esse trabalho se debruça. A gente vai do mais macro até o mais micro. Então, no nosso caso, o mais macro é o Brasil, né, porque a gente tem interessado nos estudos urbanos brasileiros. Existem muitos trabalhos comparativos, então, sei lá, um trabalho que compara Brasil e Argentina, aí entraria também o país Argentina, né? Então, a gente parte desse mais macro, que é o país, até indo de um mesonível ali até um nível mais micro. Então, a gente passa por estado, região, passa por zona, bairro, passa por cidade, enfim, tem esses critérios, vão também ficar mais claros quando a gente estiver fazendo a classificação. Sexo da autoria, a gente usa a heteroidentificação, então é homem ou mulher. Esse foi um grande debate do Urban Data, mas é que, como a gente não entra em contato com todos os pesquisadores que a gente trabalha, e é na ordem das dezenas de trabalhos por semana que a gente analisa, seria muito difícil precisar o gênero que aquela pessoa se identifica. O Lattes da pessoa dificilmente indica algo assim, então é um critério bem arbitrário mesmo. E, além disso, a gente tem que sempre pensar que o banco ele foi construído desde a década de 80 e 90. Então, a gente tem que usar critérios que consigam se aplicar em todas as décadas de existência dele, para que a gente tenha consistência nos critérios, né, de classificação. Então, a gente usa sempre essas 2 entradas, que são mais fáceis de definir pelo próprio Lattes mesmo. Então, se a pessoa usa a ou o, quando vai se referir a si mesmo, né? Então, graduando ou graduanda. E aí a gente faz essa divisão de heteroidentificação, né? Ela é bem arbitrária, mas é uma forma da gente garantir uma certa coesão nas variáveis que a gente trabalha, né? E só isso aqui já indica muita coisa, como mulheres trabalham certas áreas temáticas, estão em maior número em certas disciplinas, enquanto homens estão em mais número em outras disciplinas e trabalham com outras áreas temáticas, são coisas interessantes de se ver também. E, por fim, isso que eu estou falando, as áreas temáticas, que no começo elas eram 20 áreas temáticas, elas foram construídas para tentar resolver a questão das palavras-chave. Como vocês devem saber, os artigos classificam geralmente entre 3, 4, 5, 6 palavras-chave, e a gente tem uma variante de palavras-chave assim muito grande. Muito grande. Então, seria muito difícil para o Urban Data, que se propõe a ser esse banco de trabalhos quali-quantitativos, trabalhar com essa variação tão grande de palavras-chave. Para isso, o que foi feito lá no começo do Urban Data foi uma reunião dos grandes nomes da pesquisa urbana brasileira na época. Então, participaram Luiz Antônio Machado da Silva, Lícia Valadares, Alba Zoluar, Raquel Ronick, Lúcio Kovarik, grandes nomes da pesquisa urbana brasileira, se reuniram para pensar justamente nessas grandes áreas temáticas que poderiam congregar ou aproximar a pessoa, quem estivesse tendo contato com o Urban Data, de toda essa gama de temas que giram em torno dos estudos urbanos. Mais recentemente, Bianca Freire Medeiros, que é a atual coordenadora, ela fez um novo esforço de desmembrar algumas áreas temáticas que estavam muito congestionadas. Então, atualmente, a gente trabalha com 35. Eu posso dar um exemplo para vocês. Atualmente, a gente tem uma área temática que é arte e estética. Essa área temática não existia antes. Então, toda a produção artística entrava numa área temática que é a modo de vida, imaginário social e cotidiano. E ela ficou muito sobrecarregada, essa área temática. Então, pelo termo de entrada, mas a gente vê que tinha muito trabalho ali no modo de vida, e que era uma quantidade considerável de trabalhos que se referiam a questões artísticas e estéticas da cidade. Então, foi desmembrada essa área temática em arte, estética e modo de vida. Outros casos aconteceram também. Por exemplo, o espaço urbano foi desmembrado em espaço urbano, evolução urbana e processo de urbanização, né? Enfim, isso eu posso falar mais para frente também. Então, aqui a gente tem o painel das 35 áreas temáticas. Eu não vou entrar em cada uma delas, assim, até porque não faria sentido. Mas a gente no site tem o Tesaurus,
que é uma espécie de dicionário de áreas temáticas que foi construído em parceria com o professor Alexandre Magalhães, da Federal do Rio Grande do Sul. Ele e Bianca, principalmente, né, trabalharam com essa construção de termos que indicassem o que cada área temática se refere. Então, se vocês entrarem no site, mais pra frente a gente estiver falando do site, vocês vão ver que tem uma parte dedicada ao tesauros, e ele é bastante indicativo para pessoas que vêm de fora e não têm familiaridade com essas áreas temáticas e queiram classificar seus próprios trabalhos, ou trabalhos de outros professores, né? Então, a gente você pode olhar lá, estrutura social, e clicar no tesauro, e vai aparecer um conjunto de termos que compõem essa grande área temática de estrutura social. E aí você consegue ter uma noção melhor de onde o seu trabalho se encaixa, né? E agora eu vou passar a palavra para o Matheus falar um pouco dos podcasts. Eu só vou sair para fechar meu áudio rapidinho. Perfeito, Bruno. Eu vou falar então um pouco agora sobre a vertente de divulgação científica do Urban Data. São 2 projetos. O primeiro, que é o principal projeto, é o Urbanidades, o podcast do Urbano Brasileiro. Ele surgiu em 2019 como uma tentativa de fazer uma interlocução do que estava sendo discutido no ambiente acadêmico com o grande público. A gente já conta com 5 temporadas no Urbanidades, já são mais de 83 episódios, e a estrutura do Urbanidades, a forma como a gente conduz, são entrevistas que são realizadas com autores de livros, de artigos, com organizações de eventos. Então, a gente pega o material a partir desse convidado que a gente vai estar entrevistando, seja ele um livro, um artigo. A gente faz a leitura desse material e, em cima disso, a gente cria um roteiro de perguntas para poder explorar um pouco melhor os principais pontos, os principais detalhes da obra, para poder discutir um pouco mais sobre a questão do urbano e conhecer um pouquinho melhor sobre o urbano brasileiro. Essa é uma das abordagens que o Urban Data tem para poder fazer a divulgação científica do que é produzido dentro da universidade. E outro projeto é o Sobrevivências, que ele é um projeto um pouco mais fechado, que surgiu em 2021. Ele conta só com 5 episódios. Ele, diferente do Urbanidades, que ele funciona como uma espécie de entrevista, o Sobrevivências ele já é uma série documental, que ela é feita através do storytelling. São 3 estudantes, 3 personagens, cada um num momento diferente da sua graduação. A gente tem um vestibulando, uma pessoa que está no início da graduação, e uma que está encerrando o seu ciclo. E a partir disso eles vão relatando sobre a sua vivência, são todos jovens periféricos, relatando sobre as suas vivências, sobre as suas dificuldades dentro da universidade. E essa é uma série que ela é uma pegada completamente diferente, ela tem o uso de trilha sonora, de inserção de entrevistas, notícias, para poder ajudar a contar essa história, poder fazer reflexão sobre as desigualdades, sobre a questão, muitas vezes, da permanência estudantil. Foi produzido no período da pandemia, então esse assunto de como a pandemia acabou afetando a vida desses jovens aparece nesse podcast. E enquanto no Urbanidades a gente tem um processo de leitura do texto a priori, e depois a gente formula um roteiro em cima. No caso do Sobrevivências, como a pegada dele é completamente diferente, foram feitos os relatos desses 3 jovens, e a partir dos áudios, do material bruto coletado com ele, foi feita uma classificação do que cada áudio, da mesma forma como a gente classifica os trabalhos nas áreas temáticas, a gente classificou esses áudios de acordo com a temática deles. Estavam falando sobre episódios de racismo, sobre a permanência estudantil. Então, a partir disso, foi construído o roteiro a partir do que esses áudios se conversavam entre si. Não foi dado nenhum roteiro a priori para os personagens, para eles fazerem os relatos deles. O roteiro ele foi construído em cima disso, e é uma reflexão conjunta sobre a desigualdade desses jovens periféricos, como que a experiência na universidade. São 5 episódios muito interessantes. A Juliana, que é um membro aqui do Urban Data, ela faz a narração, e é uma narração espetacular. O último episódio, ela deixa de ser essa narradora e se transforma em personagem também. E é um projeto bastante interessante, justamente porque ele, diferente do Urban Data, do Urbanidades, que eu vou mostrar um pouco mais, ele é mais voltado para quem está já inserido nesse debate sobre o urbano. O Sobrevivências ele é um projeto mais voltado
para pessoas que não estão necessariamente ligadas à academia. Então, ele tem essa característica de quebrar com esse academiquez. Então, são 2 projetos, são 2 vertentes que são completamente diferentes na sua forma, mas que se complementam. Então, a gente deixou aqui os QR Codes, se vocês tiverem interesse. Você pode passar, Bruno, por favor? Falando um pouco agora da questão dos números do podcast, eu vou apresentar um pouquinho sobre as questões do Urbanidades. A gente já tem mais de 37 mil inicializações, que se fosse converter para visualizações do YouTube, seriam 37 mil. Já somos mais de 8 mil ouvintes, e todas essas inicializações, esses ouvintes, eles estão distribuídos pelo mundo todo, né? A gente tem a maior parte dos nossos ouvintes concentrados no Brasil, mas a gente também tem uma boa distribuição em países anglófonos, que é o caso do Reino Unido e dos Estados Unidos, e também uma distribuição em Portugal e no México. Quando a gente vai analisar o perfil dos nossos ouvintes, que é uma coisa que eu estava falando anteriormente da questão de urbanidades, quando a gente observa a idade do público, a gente consegue observar que a faixa dos 23 aos 44 anos, ela é uma faixa muito expressiva, muito significativa, o que acaba demonstrando para nós que a maior parte do nosso público são pessoas que estão no final da graduação ou então que já estão no mestrado, no doutorado, o que acaba demonstrando mais esse caráter de pessoas que estão mais interessadas no tema de estudos urbanos. Agora, quando a gente vai fazer a análise da questão do gênero, de novo, levando em consideração os critérios heteronormativos, que como foi citado anteriormente pelo Bruno, a gente consegue observar que é bastante equilibrado. Nós temos um público de 50% masculino e 48% feminino, o que é bastante interessante quando a gente para pensar que a maior parte do público que consome podcast, conteúdo de divulgação científica, é um público masculino. Então, ver que existe essa equidade da distribuição dos ouvintes é bastante interessante. É muito gratificante saber que o Urbanidades ele está chegando, não está recluso no grupinho muito específico. E além disso, nós também temos 2% de ouvintes que não são especificados e 0,5% de ouvintes que se identificam como não binários. Pode passar, Bruno, por favor? Falando um pouco agora sobre a questão de Brasília, no Urbanidades, a gente tem 2 episódios, um deles dedicado a Maria Fernanda, que está aqui conosco hoje. Ele é para falar sobre o dossiê de Brasília, eu convido vocês a escutarem, é o episódio 17 do Urbanidades, lá nos primórdios, que vai justamente discutir sobre a construção de Brasília e sobre como a cidade ela foi vivida e observada por diferentes grupos, diversos artigos no dossiê tratando dos grafiteiros, das prostitutas, das narrativas desses grupos, trabalhos que vão tratar sobre até onde essa cidade é planejada, sobre a cidade satélite, sobre toda a questão que envolve o problema da posse de terras em Brasília. É um episódio muito interessante, que vai tratar desse dossiê de Brasília, que conta com o trabalho incrível da Maria Fernanda. Bruno, por favor. E o outro episódio que nós temos também voltado para Brasília é o episódio 55, com a Cristina Patriota Moura, que ela é das Ciências Sociais também, mestra e doutora em Antropologia, e com a Elane Peixoto, que também é formada em Arquitetura e Urbanismo, mestrado e doutorado, e elas vão pensar justamente a partir do seu projeto Cotidianos Escolares e Dinâmicas Metropolitanas da capital do Brasil, e a partir desse projeto, como ele acabou derivando tanto do livro que é tratado, Cotidianos, Escolas e Patrimônio, quanto no filme, que foi produzido a partir disso, Um Portão Aberto para a Ceilândia, que é da mesma forma que o Sobrevivências para o Urban Data, foi uma forma delas transformarem essa pesquisa numa forma de divulgação científica para o público um pouco mais amplo. Então, elas vão discutir sobre a vivência nas escolas, como que a movimentação e o trânsito desses alunos pelos espaços urbanos vai acabar gerando diferentes vivências, diferentes concepções de espaços de escola, e uma visão bastante interessante também sobre Brasília, cidade planejada, mas, como diria Maria Fernanda, planejada até onde, né? Então, peço que a gente vai voltar depois para falar mais sobre urbanidades, mas que escutem urbanidades, escutem o Sobrevivências, que é um material incrível de divulgação científica do Urban Data. Deixa eu voltar rapidinho aqui o meu áudio. Eu vou comentar rapidamente sobre publicações que saíram em nome do Urban Data.
A publicação mais antiga do Urban Data é esse 1001 Tese sobre o Brasil Urbano. Como eu disse, a Alicia visualizava muito essa questão de trabalhar na ordem dos milhares. Então, quando o Urban Data conseguiu chegar no 1000º trabalho, ela congregou isso num catálogo, que é o primeiro catálogo que sai publicado em nome do Urban Data, que é o 1001 Tese sobre o Urbano Brasileiro, né? Sobre o Brasil Urbano, que é um catálogo que vai de 1940 a 1989, e aparecem muitos trabalhos clássicos nesse levantamento de Lícia. Vale a pena vocês irem atrás também, para terem uma visão panorâmica da produção bibliográfica sobre estudos urbanos, né? Para quem se interessa. Depois teve o Rio de Janeiro em Teses, que foi justamente essa Lícia se debruçar para da onde ela é, por assim dizer, né? Ela era carioca. Então, montar esse compêndio de como o Rio de Janeiro foi pensado nas teses e dissertações também é um trabalho bastante interessante para quem quiser atrás. E como eu adiantei na minha fala anterior, a gente está trabalhando agora nesse catálogo, São Paulo em Tese, uma bibliografia analítica, 1940-2015, que deve sair em breve, acho que ainda esse semestre. A gente está no trabalho final de escrever os parágrafos de introdução, enfim, de anunciar os temas. Então, peço para vocês acompanharem a gente daqui a pouco vai falar das redes, né? Aí vocês podem acompanhar o Urban Data. Em breve o São Paulo em Tese vai sair, ele provavelmente vai sair no formato EPUB gratuito, então vocês vão poder ter acesso e é uma forma legal de ter esse conhecimento panorâmico da investigação de São Paulo, no caso, né? Mas também tem muitos trabalhos que estão aqui, mas que são comparativos. Então, para quem tem interesse nesses debates, nessas interlocuções com São Paulo, com outras cidades, o São Paulo em Tese pode indicar alguns trabalhos interessantes. Agora eu vou passar a palavra para a Jaque, deixa eu só fechar meu microfone, para ela dar um exemplo de como que o Urban Data pode ser aplicado, né? Então, a gente pensou em trazer essa parte do Gerando Dados com Urban Data para mostrar os usos mais quantitativos que a gente pode dar, que a gente pode mexer com essa base. A gente, quando pesquisa, na parte do site pesquisa bibliográfica, a gente pode tirar uma parte para baixar. E aí a gente tem um campo interno também que a gente usa para baixar essas planilhas. Então, vou explicar pelos exemplos que vai ficar mais claro. Quando a gente usa o termo de busca Brasília, por exemplo, no site, não como palavra-chave ou como referência espacial, nem local de publicação, como termo de busca, o que é bem amplo, e aí basta aparecer Brasília em qualquer parte do trabalho. Então, a gente fazendo isso, colocando Brasília como termo de busca, a gente achou 179 trabalhos na base, daqueles números que o Bruno falou no início, e a partir disso a gente separou as disciplinas e depois as áreas temáticas que mais apareceram, né? Pegando as disciplinas, com mais publicações com a palavra Brasília, né, como termo de busca, a gente achou planejamento urbano, sociologia, geografia, arquitetura e urbanismo e história. E são várias, né? Mas o gráfico ia ficar mais organizado se a gente colocasse assim. Então, o que a gente faz? A gente baixa essa planilha com as coisas, com os trabalhos que a gente tem como resultado do que a gente pesquisa, e aí a gente consegue trabalhar em cima disso no Excel. E aí, enfim, LibreOffice, etc. O que cada um trabalha melhor, mas geralmente Excel é o que a gente usa para fazer esses gráficos e, enfim, ilustrações para mostrar melhor. E pode passar, Bruno. Certo. E aqui a gente pegou as áreas temáticas com mais publicações nas quais Brasília aparece, de novo como termo de busca. Então, foi planejamento urbano, de novo, é uma coisa muito recorrente quando as pessoas estão pesquisando Brasília. Estrutura regional e metropolitana, habitação, pobreza e desigualdade e processos de urbanização. Então, parece, pelo que a gente estava dando uma olhada, que cabe muito, casa muito com os temas que a própria professora Maria Fernanda pesquisa, né? Então, parece que é uma tendência bastante forte ao tratar de Brasília. Pode passar, Bruno. E aí as instituições. Como o Bruno falou, tem uma instituição ali, tem a UNB, então provavelmente seria mesmo a que mais pesquisa Brasília. Então o UNB aparece em primeiro lugar, depois a gente tem a USP, enfim, a nossa instituição.
a PUC de São Paulo, a UFRJ e a Unicamp. E aí, a PUC de São Paulo, a UFRJ e a Unicamp já são poucos trabalhos. E aí vai caindo, vai ficando pouco, bem parecido, assim. Então, os que mais se destacam são a UNB e a USP mesmo, tratando de Brasília. Pode passar. E aí, a gente focou agora na UNB, para dar exemplos que fizessem sentido, né? A gente tem 114 trabalhos da UNB na nossa base. E aí a gente também pegou as disciplinas que mais apareciam dos trabalhos que tinha na nossa base, que foram publicados pela UNB. Então, planejamento urbano, sociologia, antropologia, arquitetura e urbanismo e economia. Então, a UNB, esses são os temas que mais aparecem pensando na produção da UNB que está na nossa base. Pode passar, Bruno. E aí as áreas temáticas também, com mais publicações da UNB. Planejamento urbano, muito forte, bastante parecido com o que a gente tinha visto. Habitação sobre Brasília. Estrutura econômica e mercado de trabalho, que deu uma cortadinha. Estrutura social, evolução urbana, modo de vida, imaginário social e cotidiana, que também deu uma cortadinha. Que aí eu não consegui ajustar certinho para aparecer no gráfico. Mas, basicamente, em questão de área temática, é isso. Então, a gente consegue ver o que está sendo pesquisado, quais temas estão em voga. A gente consegue fazer isso por período também. Não dava para trazer todos os exemplos aqui, mas a gente consegue fazer por período. Então, isso também, inclusive, é o que a gente está fazendo na SP em Teses. A gente pega um período, por exemplo, 1940 até 1980, e a gente vê o que era produzido, e depois compara com 1981 até 99, 2000 até 2015. Então, a gente vê esses períodos de produção, o que está mais em voga em cada área temática, etc. Tem vários jeitos, assim, de pesquisar coisas, enfim, entender a produção mesmo que a gente tem aqui no Brasil. Acho que pode passar. Dou a palavra agora, para quem quiser finalizar. Eu vou só comentar, assim, incentivar vocês a colocarem trabalhos sobre Brasília, dos professores de vocês da UNB ou produções próprias, porque, como a gente viu, não tem tanta coisa de Brasília no banco assim. Tipo, lógico, existe uma questão óbvia, que é o fato de, como a gente está trabalhando com a São Paulo em teses, o banco recentemente deu uma inflada em relação aos trabalhos de São Paulo. Esse é o primeiro apontamento. Por outro lado, aqueles levantamentos do Rio de Janeiro em teses e outros trabalhos concentraram muito o que a gente tem no Urban Data de trabalhos que são do Sudeste, né? Mas agora, com a plataforma, como eu disse, foi lançada ano passado, a gente tem feito esse trabalho de fazer essas oficinas, conversar com outras universidades, outros centros de pesquisa, e incentivar as pessoas a usarem o site, porque qualquer pessoa pode ir lá, cadastrar o e-mail e colocar trabalhos, e se colocar no nosso trabalho de classificar coisas, né? Usando esses termos de indexação. Então, é uma forma de, quanto mais a gente tiver informação, o Urban Data, ele é um trabalho, ele tem uma relação de ajuda mútua, né? Ao mesmo tempo que você coloca o seu trabalho, expõe o seu trabalho num banco de dados que é bastante acessado, então você ganha em proporção de projeção, né? O seu trabalho vai ser encontrado a partir desses levantamentos. Por outro lado, quanto mais coisas a gente tiver, melhores serão os nossos cruzamentos, né? Os nossos levantamentos. Então, é interessante para vocês, quando colocarem a produção de vocês mesmos e usarem, eu estava até brincando com o Jaque, né, de usar o Urban Data como um letterbox, né? Para quem gosta de filme, o Letterboxd é um aplicativo que você vai lá e vai classificando seus filmes, vai colocando as estrelinhas e tal. Então, usar o Urban Data pessoalmente é uma coisa muito vantajosa, porque daqui 10 anos você vai poder entrar nele e ver como você se define como pesquisador mesmo. Então, você vai ver as áreas temáticas que você trabalhou mais, você vai ver em quais periódicos você publicou mais, você vai ter uma visão panorâmica de quem você é enquanto pesquisador mesmo. E você pode investigar a produção de outras pessoas. Então, é sempre esse incentivo que a gente faz de vocês irem lá usar a base para uso de vocês, então para montar bibliografia, essas coisas, mas também para alimentar a base e melhorar os cruzamentos que a gente faz. Então, acho que é isso. Por fim, eu vou só colocar as redes sociais aqui. Como vocês estão no auditório, eu não sei se vocês vão conseguir escanear aqui, mas esse QR Code leva vocês para o Linktree. Eu vou deixar aqui um pouco, aí se alguém quiser vir aqui na frente e colocar, mas esse QR Code leva vocês para o nosso Linktree, onde vocês conseguem ter acesso a todas as nossas redes. Então, é uma forma.
Eu vou só comentar aqui rápido, depois eu volto para o QR Code, que aqui é o nosso Instagram do Urbanidades, né? Aqui vocês podem acompanhar, vocês vão ter acesso pelo Linktree ali, aqui vocês podem acessar todas as novidades, os episódios que já estão, a gente tem algumas séries especiais aqui que a gente cria, uns conteúdos e tal. Então dá só uma scrollada para vocês verem, né? A gente faz uns trabalhos aqui. Aqui é o Urbanidades no Spotify, né? Então dá para vocês terem uma ideia de quantas coisas quantas coisas entram no Urbanidades, né? A gente tem desde trabalhos sobre, por exemplo, memória e esquecimento nas favelas de Belo Horizonte, cidades na pele, tatuagens, viagens e afetos, as fraternidades folclóricas bolivianas em São Paulo. São tipo, muitos temas, porque a gente sempre privilegia essa pluralidade que é os estudos urbanos. Quanta coisa, por quantas óticas e lentes a gente pode acessar os estudos urbanos, né? Então, Urbanidades tenta refletir um pouco essa gama de possibilidades. Vou voltar aqui. Aí, se Maria Fernanda quiser tomar a palavra, falar alguma coisa. E aí a gente passa para a parte da oficina, que é mais interativa, mas é só para mostrar na prática como que vocês podem fazer essas classificações que eu mencionei, né? Sim, não, eu agradeço demais vocês, Bruno, Matheus e Jaqueline. Eu, assim, não só vocês foram muito claros, né? Se expressaram assim de uma maneira super didática, né? Queria marcar isso em primeiro lugar, como assim é um universo, né? Que vocês abriram para a gente, né? E eu fiquei muito assim encantada com essa qualidade, né? Do Urban Data de não ser um mero repositório, mas ter todo esse criterioso tratamento, acompanhamento, né? Então, isso daí que eu acho que vai... E como vocês estão mostrando, né, ele rende uma memória, uma historiografia sobre estudos urbanos que é super rica. Aliás, é uma coisa que eu gostaria... Eu queria ver se alguém quer perguntar alguma coisa, né? E aí, mas eu acho que se alguém quiser perguntar, acho que vai ter que vir até aqui. Pode ser, pode fazer essa. Bom, vocês podem ficar super à vontade, não precisa ser uma pergunta completa, a gente fica bem à vontade. Tá bem à vontade. Né? Então, até para eles saberem que vocês estão aí, já que não é fácil essa história de live que você fala com a tela. Né? Nossa, exato. Nossa, é muito doido, né? É. E quando tá projetando, você não consegue nem se ver, né? Então você não sabe o que tá acontecendo. Mas enquanto se alguém se decide, mas o que eu ia comentar com vocês também é essa questão do trabalho de classificação, porque quem estuda história urbana tem uma antiga, né, discussão que nunca vai ter fim mesmo, do que seria a história urbana, do que ela trata, se ela é um campo em si mesmo, né, ou se ela é meramente, ou é uma abordagem, ou é um método, né? Então, essa discussão está sempre viva, porque eu acho que ela não tem realmente, talvez pela própria natureza mesmo da história urbana. Sim. Né? Então, uma das coisas que eu pensei assim, em comentar com vocês, talvez vocês pudessem desenvolver isso. Né? Será que quase não é tudo, de alguma forma, urbano? Porque a gente vê que vocês incorporam uma perspectiva muito arejada, né? Que é ótima. É o planejamento, a memória, a preservação, são os estudos étnico-raciais, é a sociologia, né? Sim. Então, o que eu posso comentar tem uma área temática que se chama estrutura regional e metropolitana. Eu acho que essa área temática ela abre espaço para justamente essas relações entre campo e cidade, por exemplo. Então, entram muitos trabalhos que estão nessa relação de transportes de mercadorias ou sobre como que expressões urbanas chegam na cidade, como expressões chegam no campo e como expressões do campo chegam na cidade. Então, essa área temática é uma área temática interessante para ser analisada justamente porque ela pensa essas relações entre metrópole e região, né? Sobre o debate da história urbana, é realmente um debate que a gente vê muito, assim. A gente tem trabalhado com o pessoal da PUC-Rio, o professor Rafael, o professor Mauro, que eles estão investigando as favelas cariocas, né? Como as favelas cariocas foram retratadas a partir da história. E aí a gente percebeu que a disciplina História, né, os programas de pós-graduação em História, eles estão muito atrasados em termos quantitativos de pesquisa sobre favelas, por exemplo.
A gente tem uma disparidade muito grande entre sociologia e história. Só que aí a gente foi ver, investigando minuciosamente esses trabalhos, e na verdade a história está ali, entendeu? O método histórico, por assim dizer, esse trabalho diacrônico, essa questão com o tempo, de mapear as cronologias e tal, isso aparece ali. Só que aparece na sociologia, aparece na antropologia. Então, como existe essa interdisciplinaridade muito grande nos estudos urbanos. É uma coisa, é difícil você escrever a partir de uma ótica só, né? A partir só da arquitetura e urbanismo, ou só da história, ou só da sociologia. Você sempre está se valendo de esse grande cabide de possibilidades, né? Então, eu acho que essas próprias noções de tipo história urbana, sociologia urbana, elas estão ficando mais difíceis de serem mapeadas agora, porque as pessoas se valem de muitas entradas ali, né? De muitas referências. Entendi. Bruno, alguém quer comentar alguma coisa? A gente tem um probleminha aqui, aliás, eu peço desculpa para vocês por essa dificuldade inicial, que a gente acabou se atrasando um pouco, e a gente veio para o auditório, onde o professor Daniel vai dar uma oficina, né? 3h30. Eu pedi até um chorinho para ele, né? Para a gente ficar um pouquinho mais aqui com vocês, né? Mas daí e aqui, eu não sei se será que essa parte agora da oficina seria algo dirigido, ou seja, porque a gente tem a possibilidade de ir para os computadores, né? Mas eu não sei se aí a gente teria mais tempo, mas em compensação não sei se a coisa não, né? A internet está bem ruim, né? Bom, eu acho que a gente pode fazer por aqui mesmo. A gente pode projetar. Aí eu posso combinar com o Matheus e Jaque, cada um apresenta um artigo, assim. Porque a gente tinha feito uma seleção de artigos seus, né? Porque como a gente sabia que você ia estar aqui, você poderia ajudar a gente também. Mas aí a gente pode apresentar 3 ou 6, né? 2 cada um. E aí a gente faz essa projeção e vai classificando por aqui. Porque eu acho que fica claro. Porque a gente vai apresentar agora como de fato classificar no site, né? Então, se a gente projetar, acho que eles vão ter uma ideia de como a gente faz, assim. Entendi. Eu estou só com medo da gente acabar se estendendo demais e não dar tempo para fazer tudo. Eu queria pedir para vocês ficarem tranquilos, talvez reduzir o número. E aí, se for o caso, inclusive, a gente pode combinar, né, uma reunião online depois, né, em termos da oficina, né? Eu acho que a gente pode tentar fazer aqui, tipo, se guiar pelo 3h30, 3h40 no máximo, parar. Tá ótimo. E aí a gente faz o que a gente conseguir, assim. Maravilha. Então é com vocês, né? Tá, eu vou projetar aqui rapidinho o site. Aí eu posso fazer o primeiro, aí depois eu peço para Matheus e Jaque fazerem os próximos. Mas vai ser um trabalho bem interativo. Interativo não vai dar tanto, mas vai ficar bem fácil de visualizar como que a gente faz a classificação. E aí depois vocês podem fazer em casa mesmo, porque... Quer ver? Eu vou até mostrar. Deixa eu projetar aqui rapidamente. Se preferir, podem vir algumas pessoas para cá, como você... Se alguém quiser vir, pode vir também. Aqui, ó, eu vou dividir a tela. Mas eu já vou tirar aqui o Teams, no caso, né? Mas, enfim, aqui no site, olha... deixa eu deixar assim mesmo para ficar mais fácil. Aqui no site, existem essas abas aqui que vocês podem dar uma olhada depois. Mas o importante para quem quiser classificar uma coisa sua, de outra pessoa, de um professor, é no registro do seu trabalho. Como eu estou logado com a minha conta interna aqui do Urban Data, eu vou cair direto nesses templates aqui. Mas o que acontece é, se vocês clicarem ali em registro do seu trabalho, o site vai te pedir um e-mail de cadastro, você vai colocar o seu e-mail de cadastro e vai clicar em enviar, aí depois você, com o mesmo e-mail, no mesmo lugar, coloca de novo e clica, você já vai logar. E aí você vai cair nessa tela aqui, que é a tela de adicionar conteúdo. Na tela de adicionar conteúdo, vocês conseguem filtrar pelo tipo de material que vocês estão colocando. Então, se é um livro, se é um artigo de periódico, se é um trabalho de conclusão, enfim. Aí vocês vão clicar aqui, porque cada um vai gerar um template diferente. Aí, eu vou pegar aqui uma lista, rapidamente, de artigos que a gente tinha separado da professora Maria Fernanda, para a gente classificar aqui. Aí vocês vão ter uma ideia prática de como que a gente faz, né? Para onde eu mandei? Acho que eu mandei para... Deixa eu ver, acho que eu mandei para Jaque, né? Aqui. Vamos lá. Aqui.
Opa. Aqui. Tá. Então, eu separei alguns artigos aqui da professora Maria Fernanda. E, assim, a primeira coisa que eu recomendo vocês fazerem é isso que eu fiz aqui, de dividir a tela em duas partes. E aí, de um lado, a gente vai ficar com o Urban Data, com o site, e a outra parte a gente vai ficar com o artigo que a gente estiver classificando, porque é mais fácil é mais rápido e mais fácil de visualizar as entradas que a gente vai colocar. Então, eu vou pegar esse primeiro aqui, que é mais recente, da professora Maria Fernanda com a Daniela Barbosa. A gente separou os links, né? Então, aqui, a gente vai cair nesses repositórios, como eu tinha comentado, os repositórios internos de revistas ou de universidades, né? Nesse caso da revista Memória em Rede. Aí, a gente vai ter acesso aqui ao resumo, em alguns casos a gente vai ter acesso ao PDF completo, como nesse caso aqui, e isso tudo facilita e enriquece a nossa classificação. A primeira coisa, então, é o tipo de material. Nesse caso é um artigo de periódico, né? Então a gente vai usar esse template aqui, produções de periódicos científicos. A gente vai entrar, e aí a gente vai cair nesse template de informações que a gente vai colocar. Vão ter desde os critérios nominativos, que eu comentei com vocês, até os critérios de indexação, né? Então, primeira coisa, tipo de material. Aqui é um artigo de periódico, né? Código de publicação e SSN, eu não sei se a gente vai encontrar aqui facilmente, isso é uma outra coisa. O que tiver com asterisco vermelho é obrigatório que a gente coloque. Você não consegue inserir um trabalho sem cumprir todos os asteriscos. As outras informações, elas são mais secundárias, por assim dizer. Elas enriquecem o banco, mas elas não entram nas principais entradas. Então, a gente pode pular. Dá para fazer com mais calma, mas como a gente vai fazer rapidamente para não pegar tanto tempo, eu vou dar uma pulada no que não for tão óbvio assim. Então, o autor principal, nesse caso aqui, a gente vai usar o critério de quem aparece primeiro na publicação. Nem sempre isso é de fato, às vezes o ator principal aparece depois, mas a gente não consegue ter essa precisão. Então eu vou colocar a Daniela e a professora Maria Fernanda aqui como autora secundária. De novo, aquelas entradas de heteroidentificação, né? E a gente faz essa forma de citação convencional, né, de colocar o sobrenome antes e depois o nome. Aqui, título da publicação, é esse aqui, né? Embates, questões em plano. A gente pode colocar. Dá para tirar do Caps Lock também, né? Mas eu vou fazer aqui rapidamente, só para a gente ver o que a gente coloca, né? Título do periódico é o nome da revista, nesse caso aqui, Revista Memória em Rede, né? O volume é o volume 14, série 26. Ano de publicação, 2022. Local da publicação. Nesse caso aqui, eu não sei se Maria Fernanda pode me ajudar. Não, tá aqui, ó. Pelotas, né? Tá. É uma revista do Rio Grande do Sul. A gente coloca da onde é aquele terminal, né? Se a revista é de uma universidade do Rio Grande do Sul, a gente vai colocar a cidade onde essa universidade está localizada. Se for uma revista que gira, que é só online, a gente pode colocar online também. Mas se der para precisar da onde essa revista vem, é melhor. Aqui, página inicial, vamos abrir o arquivo rapidinho, que a gente pode ver se tem essa marcação. Tem, ó, 144, né, até 166. Então, 144, 166. Idioma português, as palavras-chave. Vamos ver. As palavras-chave estão aqui, né, no PDF, então a gente vai copiar e colar. O resumo está aqui também. Vai colar. Justificar, vai ficar bonitinho. Agora a gente vai marcar as disciplinas. Aqui, a professora Maria Fernanda trabalha com arquitetura e urbanismo. Nesse caso aqui, eu marcaria, a professora Maria Fernanda pode me interromper, mas eu marcaria história também, né? A Maria Fernanda trabalha bastante com essas interseções entre arquitetura, urbanismo e história, né? Outra coisa que a gente pode ver aqui, eu acho que é um trabalho que entra planejamento urbano também.
Maria Fernanda pode comentar. Sim, eu faria exatamente esse raciocínio que você está fazendo. Então tá. Então, são até 3 disciplinas, né? Às vezes a pessoa trabalha com mais, mas a gente restringe para 3 para também forma de poder trabalhar depois com o trabalho. Tá. Método... Me surgiu agora, Bruno, alunos, né? Alunos de graduação, né? Você mencionou, por exemplo, o trabalho final de graduação, que é mais elaborado, Sim. né? Mas tem, digamos assim, um critério, digamos assim, mínimo, sim? Para um trabalho de disciplina também entraria, enfim, o que me indica, qual é o critério, assim, o que eu coloco ou não na minha base, né, face à minha produção, né? Eu acho que a gente pode dar uma olhada nos templates depois, eu não sei se trabalhos de disciplina entram, mas talvez eles possam foi publicado, talvez, não é? Não é? O que foi publicado, é o critério, né? Eu acho que é o que foi publicado, ou então, como esse caso do TCC, né, ele acaba ficando no repositório da universidade, então ele também pode entrar, entendeu? Tá certo, precisa... esse é um ótimo critério. Tá, então aqui, método e técnica de pesquisa. Eu imagino que seja qualitativo. A professora Maria Fernanda trabalha com quant aqui nesse trabalho? Acho que não, né? O trabalho. Não, é claramente qualitativo. Qualitativo, fechou. Então é isso. A gente trabalha. Existem outros métodos e técnicas de pesquisa. A gente restringe aqui a qualitativo, quantitativo e métodos mistos, que são aqueles que trabalham com qualitativo, mas com bastante foco nos dados, né, em quantitativo. Área temática. Vamos dar uma olhada aqui rápido no resumo. Este artigo discute o processo de regulamentação e tombamento da Vila Planalto, um núcleo derivado de anteriores acampamentos de obras instituídos na segunda metade da década de 1950, para dar apoio à construção de Brasília, capital do Brasil. Considerado ilegal a partir da inauguração de Brasília em 1960, a Vila Planalto conseguiu se manter em um conturbado processo que acabou por reconhecê-la como patrimônio em 1988 pelo seu papel nos primórdios da cidade, em um movimento que agregou valores pioneiros à imagem monumental da cidade, da capital. Tendo como referência a bibliografia específica em matérias de jornal da época, nossa análise considera o contexto de preservação da Vila Planalto em meio à regulamentação de outros anteriores acampamentos de obras ocorrida ao longo da década de 1980, a Metropolitana, a Candangolândia e o Paranoá. Este trabalho investiga as razões do singular tombamento da Vila Planalto, diferentemente de outros núcleos de origem similar que foram apenas regulamentados. Como conclusão, a análise relaciona patrimônio e controle do espaço e aponta como nas imagens da Vila Planalto de Brasília vieram se articular numa única marca de lugar, abarcando monumentalidade moderna e acampamento operário. Beleza. Em primeiro lugar, eu colocaria memória, preservação e patrimônio, né? Tá bem claro isso aqui, até pela recorrência da palavra patrimônio. Aqui tá até na palavra-chave, né? Espaço urbano. Vamos ver, se a Fernanda quiser sugerir áreas temáticas. Vamos ver aqui. Essas são as principais mesmo, né? São as principais, né? Talvez processos de urbanização. Processos de urbanização, boa. Essa entraria também. Acho que essas 3 estão bem indicativas. Assim, a gente trabalha até com 5 áreas temáticas. No mínimo 2 e no máximo 5. Também para forçar o pesquisador a não encher aqui de área temática, né? Tentar pegar aquilo que é mais que identifica melhor o trabalho, né? Então aqui a gente pode fazer a referência espacial agora, nesse caso Centro-Oeste, Distrito Federal, cidade e município aqui é Brasília, bairro, distrito, eu posso colocar essa Vila Planalto? Né? Vila Planalto, sim. Isso. Logradouro, localidade, eu acho que não entra tão especificamente, né? Tá aqui no bairro mesmo. Referência temporal, vai aqui, segunda metade da década de 50, né? A gente pode colocar aqui, pode colocar 1955. Mas isso aqui é bem também arbitrário, às vezes a pessoa começa em 1954, mas se não, tipo, se tá metade da década de 50, a gente pode colocar assim. Aí passa por 1960 até o reconhecimento dela como patrimônio, né? 88. Então pode ser 1988. E a localização eletrônica é o próprio link, para onde encontrar. Aí a gente sempre salva como draft, que é o rascunho, né? Porque sempre há um trabalho de validação dos trabalhos. Então, a gente publica, ele fica num domínio interno e não público, né? Aí algum bolsista do Urban Data vai olhar, vai validar o trabalho e vai classificar, e aí ele vai ficar disponível para todo mundo. E é isso, aí é só salvar.
Acho que ficou claro, não sei se... É isso, esse é o trabalho do Urban Data. Aí isso aí vai se somar aos outros 20 mil trabalhos e futuramente vai dar nos cruzamentos e nos trabalhos quantitativos. Por isso que eu falei que é quali quantitativo, porque tem um cuidado em cada trabalho, que é qualitativo, de justamente induzir esses critérios de indexação, mas é quantitativo porque a gente trabalha nas ordens dos milhares, né? Então é quali quantitativo. E tem esse trabalho de meta-análise muito forte, né? De analisar o próprio campo, né? A própria produção científica. Sim, só um minutinho. Diga. Você não quer vir aqui? Você se incomoda? Pode vir, é. É que a gente está num auditório tão formal, né? Que dá Que parece uma coisa. Dar uma palestra. Aqui, ó, olhando para aqui, ó, para cá, assim fica gravado também. Você pode sentar se quiser. Oi, gente. Oi, tudo bem? A minha dúvida é com relação aos TCCs. O nosso aqui é um PDF bem grande. Tem limite de tamanho ou a gente tem que compilar de alguma maneira? Não tem limite de tamanho, mas esse PDF ele está em algum repositório? Dá para tipo acessar por um link ou não? Não. Então eu acho que não dá para. Mas você pode classificar o seu trabalho e não colocar o link. Tipo, não precisa necessariamente ter o link, mas pode ter o seu trabalho. Aí você pode colocar naquele local da publicação, você coloca a universidade onde você defendeu o TCC, e aí se alguém tiver interesse de encontro a ele, vai saber que ele está localizado dentro da sua universidade, entendeu? Tá, beleza. E com relação de PIBIC, quando é publicado, aí fica mais fácil, né? Porque já vai ter o... Sim, fica mais fácil. Aproveitar a oportunidade, eu queria parabenizar o trabalho de vocês, que eu achei muito legal, assim, a classificação que vocês fazem e toda essa aplicação de dados, né? Que é incrível. Então, parabéns. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Isso da gente ter um repositório para os nossos TCCs é um sonho nosso aqui que a gente ainda não viabilizou mesmo. Seria bem interessante, né? Até para poder linkar, né, os trabalhos. Sim. Mas ela levantou uma questão bem pertinente mesmo, que a arquitetura lida com informações visuais, né? E aí são arquivos bem pesados, né? Sim. Então, dá para... Inclusive, tem uma entrada no Urban Data que é de produções visuais, eu acho. Então, também dá para classificar esse tipo de coisa. Tipo, fotografias, material iconográfico, também dá para classificar dentro do banco. Entendi. Foi muito legal, viu, gente? Eu queria até pedir autorização para vocês para a gente colocar no YouTube do nosso programa de pós-graduação, né? Que aí fica aberto, tá? Pode colocar sim. Maravilha. Então, muito obrigada mesmo, gente. Eu acho que vai ser super proveitoso para esses alunos, né? E para o PPG. Meu agradecimento especial para a professora Bianca também, né? E parabéns pelo trabalho. Valeu, Maria Fernanda, valeu, pessoal. É isso, acompanhem o Urban Data, Urbanidades nas redes. É um canal de comunicação que a gente tem, então quem quiser tirar outras dúvidas ou quiser alguma ajuda na classificação de trabalhos próprios, qualquer coisa, pode usar o canal do Urbanidades mesmo, lá no Instagram, segue Urbanidades e pode mandar mensagem para a gente que a gente responde. E escutem Urbanidades, existem muitos episódios lá interessantes, de vários temas, e a gente tem esse cuidado de fazer um trabalho bem legal no Urbanidades. A gente está próximo de chegar a 10 mil ouvintes, que vai ser uma super festa assim, para a gente. Então é isso. Obrigada, gente. Muito obrigada, gente. Obrigado. Obrigada, tchau. Tchau.